juntos novamente nesse podcast vocacional. Tiramos essa semana para vir aqui no seminário no IFA de Apucarana para conversar com os meninos que ingressaram no propedêutico. Tivemos várias duplas aqui falando conosco e agora estamos com o Matheus, que sobrou, eram 9, então faltou um na parceria com ele. Mas, em primeiro lugar, Matheus, seja muito bem-vindo à DATV, ao canal oficial da Diocese de Apucarana no YouTube, para que a gente possa hoje se conhecer um pouco melhor. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês da DATV, a você, Cida Jardim, e eu gostaria de estar falando um pouquinho do nosso processo vocacional aqui no seminário. Muito bem, e para começar já essa conversa, então, eu queria que nos falasse a sua idade, de onde você vem e esse processo, como é que te conduziu até aqui. Eu tenho 23 anos, sou da paróquia São Francisco Xavier, aqui de Apucarana, do nosso querido Padre Edivaldo, nosso diretor espiritual aqui da casa, e gostaria de estar contando um pouquinho da minha história, do meu processo vocacional. Desde pequeno, fui sempre de igreja, assim, com a minha família. E queria, quando era um pouco mais pequeno, ser coroinha. Não tive oportunidade, assim, por momentos ali com minha família. Não acabou dando tempo também. E fui crescendo e foi despertando ali, fui participando. Comecei a participar através de uma amiga minha, dos grupos de jovens que estava tendo, e ela acabou me convidando para vir aqui no Dia do Bom Pastor para jogar futebol, e através do futebol já começou a despertar ali. Comecei a frequentar mais a igreja também, que eu tinha dado um afastado um tempo, e ela me convidou para ser coroinha. Já era um pouco mais de idade ali, uns 14, 15 anos, e eu acabei decidindo ir. Aí eu fui, fiquei 6 meses como coroinha, e depois já passei para cerimoniário, e com isso fui lá para 2018, 19, fiz vários encontros vocacionais aqui, e às vezes por medo eu acabei não entrando. Fiz o processo e acabou não dando certo. E hoje, graças a Deus, ano passado eu fiz os encontros vocacionais e me despertou. Falei, agora será que vai? E acabei me entregando ao Espírito Santo, a Deus. E graças a Deus, deu certo Deus estar aqui hoje. E é isso. Tudo ao tempo de Deus, sim, né, Matheus? Você pensou algumas vezes mais jovem, mas provavelmente não era o momento. Deus, sim, conhece aquilo que está guardado no coração de cada um. Agora, dentro desse período seu, somente 3 meses ainda de vivência no seminário, mas o que você acha que já agregou na sua vida esse período aqui? Então, estar em comunidade está me ajudando bastante. Questão dos estudos, eu estou melhorando muito. A convivência com as pessoas, em a gente se doar para o próximo, estar caminhando para o próximo. E se um dia Deus quiser, e o Espírito Santo deixando a gente nos deixando guiar pelo Espírito Santo, que um dia possa ser sacerdote, né? Vamos dizer que nesse ano de 2025 a sua vida deu uma mexida grande, você deixou a sua vida lá fora para vir viver esse processo vocacional. E isso dentro de um ano histórico para a nossa igreja. Nós agora, no último dia 21 de abril, fomos surpreendidos com a triste notícia do falecimento do Papa Francisco, e depois dos dias de luto, o início de um conclave até a eleição de um novo Papa. E eu acredito que vocês, estando num ambiente mais voltado já para a igreja, deve ser até mais gostoso partilhar esse tipo de assuntos. E como que vocês viveram esse momento aqui no seminário, tanto do luto do Papa Francisco, quanto as expectativas de um conclave? Então, eu nunca tinha participado de algum momento histórico assim. Eu nunca tinha presenciado. E
ficamos muito tristes com a morte do nosso Papa Francisco e muito feliz por nosso novo Papa, né? Leão XIV. Aliás, foi uma coisa surpreendente o nome, porque todo mundo fica esperando os nomes mais modernos, né? E o Papa Leão XIV é um Papa aí de 100 anos que não tinha um Papa com esse nome. Mas isso vem mostrar, eu penso, que a beleza que é a nossa Igreja. Então, eu espero que isso em vocês também dê esse fortalecimento de dizer que está entrando numa instituição. Eu falo que o mundo se voltou para o Vaticano nesses dias. Não sei se você é bem mais jovem que eu, mas se conseguiu na sensibilidade de perceber, né? Eu comentei que o Robert Provest, esse que foi o eleito, o Papa, era um cardeal desconhecido. Até quinta-feira, até o dia 8 de maio, ninguém tinha ouvido falar nesse nome. No dia seguinte, o mundo todo sabia, porque jornalistas do mundo todo vão lá e todo mundo quer saber, quer conhecer. Então, isso mostra que a Igreja Católica, essa fundada por Jesus Cristo, ela continua uma força muito grande. Você também consegue perceber tudo isso? Sim, estamos muito felizes com o nosso novo Papa. E eu falo, a gente estava na expectativa muito grande e quando saiu a fumaça, eu já dei um pulo lá no meu quarto lá e a gente comemorou bastante. Isso mostra, né, que a Igreja Católica é muito unida com a presença do nosso Pai, e o Espírito Santo e a Nossa Senhora. E que Deus abençoe a todos, né? E nesse processo vocacional e esse tempo histórico que estamos vivendo, como eu comentei, como é que a sua família também vê tudo isso e vê o menino hoje, o Mateus, caminhando no seminário e quem sabe um dia chegar a ser um sacerdote? Minha família, graças a Deus, está muito contente. Passei por vários momentos difíceis, mas hoje em dia eles me apoiam, eu agradeço a cada um deles e conto muito com o coração deles e que Deus abençoe muito minha família. E Mateus, se alguém que está assistindo esse bate-papo nosso, às vezes já sentiu no coração alguma vez uma vontade de ser um sacerdote, o que você diria para um rapaz que esteja lá assistindo agora, imaginando que pode ter tido os mesmos anseios que você ao longo desse processo? O que você pode dizer para ele? Eu queria dizer que deixe ser conduzido pelo Espírito Santo e que venha fazer encontros ocasionais e converse com o pároco da paróquia de cada um que deseja e anseia fazer a experiência vocacional e se entregue totalmente, né? Deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Sabendo que Jesus continua chamando, né, ao longo desses mais de 2000 anos, e é isso que tem dado vida para a nossa igreja. Então, se você está acompanhando conosco esse programa vocacional, sabe de alguém que tem esse desejo, que não tenha medo, não é como os meninos disseram no programa anterior, que vai entrar no seminário e vai ficar isolado do mundo. Você também tinha esse medo, às vezes, de ficar isolado do mundo? Às vezes sim. Mas eu via que é a gente estar aqui por algo maior, por Jesus, né? Se entregar totalmente, né? Então, esse processo a ser vivenciado, acredito que vale a pena também. Espero que vocês tenham gostado dessa série de podcast que fizemos. Não será encerrado agora, porque eu tenho uma convidada agora, não convidado, uma convidada muito especial para fechar esse grupo todo que nós fizemos, porque falar de vocações, sim, é falar de coisas muito boas na nossa igreja. Quero te agradecer, Mateus, também por essa partilha das suas experiências, que seja incentivando também a quem nos assiste lá a acreditar nesse futuro da igreja. Pedir que Deus continue abençoando esse seu processo de discernimento e quem sabe um dia, depois de algum tempo a mais, possamos continuar juntos, você fiel e perseverante nessa caminhada. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês e contamos os corações de vocês. Amém. E você deixa aí o seu like, o seu comentário sobre esse tema que nós abordamos e principalmente continue aí ligadinho, se inscreva no nosso canal youtube.com/Diocese de Apucarana para que consigamos continuar evangelizando também através desse veículo.